Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Mateus, no capítulo de número 20. Evangelho segundo Mateus 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler do 1 até o 16. Mateus 20, do versículo 1 até o versículo de número 16. Nós estamos numa série de mensagens dentro das parábolas de Jesus. Jesus, quando ele esteve aqui, no seu ministério terreno, ele contou diversas parábolas com a finalidade de trazer ensinos e lições preciosas, lições espirituais para a nossa vida. Então nós estamos pensando nessas parábolas que Jesus deixou, que ele contou, a fim de extrair para nossas vidas lições as quais nós possamos aplicar. Vamos estar lendo o texto? Mateus 20, diz assim: Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: Amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está aí com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez nesse momento? Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos uma vez mais, ó Deus, por podermos estar na tua casa, por podermos, ó Pai, de portas abertas cultuar o teu nome, de poder adorar o Senhor, e uma vez mais podermos também ouvir a tua palavra, Pai. E agora nós queremos te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor coloque temor no nosso coração, Deus, diante da tua palavra. Que o Senhor não nos deixe frios, não nos deixe indiferentes para com aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Mas que o Teu Espírito Santo aplique, que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de nós, nos ensinando a Tua vontade e nos ajudando não só a entender, mas também a viver aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Fala o nosso coração. Tira todo e qualquer obstáculo que possa nos impedir, ó Deus, de ouvir a Tua voz nessa noite. Perdoa os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, somos imerecedores de estarmos aqui na Tua casa, somos imerecedores de ouvir a ministração que vem direto do Teu trono. Mas nós pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia a Ti, que é um Deus santo, santo, santo. Que o Senhor possa olhar para nós, criaturas tão pequenas e falhas, e demonstrar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Vir sobre nós, ó Pai, com demonstração de poder e do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.
Meus irmãos, essa parábola dos trabalhadores da vinha aqui, ela está em conexão com o capítulo anterior de Mateus, que é o capítulo 19, né? Se a gente for ler o finalzinho do capítulo 19 de Mateus, nós vamos ver que Pedro chega para Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta é: Jesus, nós deixamos tudo. Abandonamos a nossa casa, abandonamos nosso emprego, abandonamos todas as coisas para poder te seguir. Qual será a nossa recompensa por isso? E aí Jesus então responde que eles receberiam 100 vezes mais e herdariam inclusive a vida eterna. Eles poderiam ir para a vida eterna por conta disso. Só que Jesus não para aí. Ele encerra o capítulo 19 dizendo praticamente as mesmas coisas que ele disse no versículo 16. Ele vai dizer o seguinte: contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Por que Jesus diz isso? Ele vai contar essa parábola para ilustrar o que ele acabou de dizer nesse versículo. Porque Jesus conhecia muito bem como era e qual era o coração dos discípulos dele. Os discípulos, como a maioria dos judeus, eles não compreendiam os propósitos que Deus tinha para com os gentios. Ou seja, os judeus achavam que eles eram os únicos exclusivos, eles eram os únicos que pertenciam a Deus, eram o único povo de Deus e não havia outros além deles. Então eles acreditavam que os gentios era lenha para queimar no inferno. Era mais ou menos isso. Então foi necessário, inclusive, Deus mais adiante dar uma revelação para Pedro, lá em Atos 10, e mostrar que Deus tinha sim um plano, Deus tinha sim um propósito para os gentios, que a salvação não era só para os primeiros trabalhadores, mas a salvação era também para os últimos, para os gentios. Deus também tinha coisas para fazer e salvar aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. E além disso também, os discípulos de Jesus poderiam acreditar que por meio dos seus esforços, por meio do trabalho que eles exercessem, por meio da sua justiça própria, eles poderiam de alguma forma merecer a vida eterna, poderiam por seus esforços merecer entrar no céu. Jesus conhecia tudo isso. Jesus sabia o que estava no coração de cada um dos seus discípulos, e é por isso então que Jesus conta essa parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus percebe que o coração dos discípulos estava doente, e esse coração doente precisava de cura, precisava de um remédio. E Jesus dá o remédio. E qual é o remédio? Justamente essa parábola. Quando Jesus conta essa parábola, ele está derramando um remédio para curar o coração doente dos discípulos dele. Jesus percebe que no coração dos seus discípulos havia orgulho. E ele ensina para os seus discípulos a humildade, a dependência de Deus, o reconhecimento que Deus é soberano e que Deus é quem nos salva e não somos nós. Então Jesus começa a contar essa parábola. Ele inicia dizendo que havia um homem, havia um certo senhor que era dono de uma propriedade. A propriedade que ele tinha era uma vinha. E esse homem estimava muito essa vinha. Essa vinha era o objeto do seu cuidado pessoal. Ele zelava, ele cuidava por essa vinha. E chegou o período do ano em que as uvas da sua vinha estavam exatamente no ponto para serem colhidas, né? Ele sabia que aquele era o momento certo para fazer a colheita das suas uvas, né? Não poderia acontecer antes, não poderia acontecer depois, tinha que ser naquele dia, porque a uva, se passar um pouquinho do dia, pelo que eu li, ela perde o seu valor, ela perde um pouco do seu sabor, então tem que ser exatamente no dia. E chegou o dia da colheita da sua vinha. Então esse homem, o dono da vinha, ele sai, ele vai até a praça. A praça era um lugar onde os trabalhadores ficavam esperando para ser contratado por alguém. Então ele vai até a praça para ver se ele encontrava algum trabalhador ali. E ele vai e encontra muitos trabalhadores. Naqueles dias em Israel, por exemplo, né, um dia de trabalho, ele começava às 6 horas da manhã e só se encerrava às 18 horas da tarde. E descontando os períodos que os trabalhadores tinham direito a um pequeno descanso e também aos períodos de refeição, o dia de trabalho tinha a duração de 10 horas para um trabalhador israelita, alguém que trabalhava de forma braçal. E o valor de um dia de trabalho de um trabalhador braçal era 1 denário, era o valor equivalente a um dia de trabalho, ou então uma moeda de prata. E o dono da vinha, então, ele vai à praça, ele encontra ali alguns trabalhadores disponíveis.
e ele faz um combinado com esses trabalhadores. Ele diz que pagaria para eles exatamente o justo, um denário. Um denário é o equivalente a um dia de trabalho. Ele fala, olha, vocês vão lá na minha vinha, vocês trabalham lá, vocês colhem a uva com muito cuidado, com muito zelo, e ao final desse dia eu vou pagar para vocês o valor justo. O valor justo é qual? Um denário, uma moeda de prata. Então os trabalhadores, eles aceitam a proposta, uma proposta justa, e eles vão e iniciam o seu trabalho exatamente às 6 horas da manhã. Eles iniciam, né, ali o trabalho na vinha. Só que 3 horas se passaram. Aquele dono, o dono daquela vinha, ele retorna à praça e ali ele encontra mais algumas pessoas, mais alguns trabalhadores disponíveis. E ele decide contratar esses trabalhadores, mesmo que já tenha passado 3 horas, mesmo que já tenha passado 3 horas de serviço, ele fala assim, eu quero que vocês também vão lá na minha vinha e que vocês trabalhem lá. E eu pagarei para vocês o justo. Ele não combina um valor. Ele não combina que vai pagar um denário. Ele não faz isso. Ele fala, eu vou pagar para vocês o justo. O justo talvez seria até menos do que um denário. Ele combina, os trabalhadores aceitam a proposta e aí eles vão então para a vinha, né? Eles confiam na honestidade daquele homem e vão trabalhar então na vinha dele. E Jesus diz que isso aconteceu novamente. Aconteceu novamente às 12 horas, né, ao meio-dia. Né, o homem voltou à praça, encontrou de novo trabalhadores disponíveis e ajustou, combinou com eles, vão para a minha vinha e eu pagarei para vocês o justo. Né, o justo, ele não define o valor, ele fala o justo. E depois, de novo, às 15 horas, 3 horas da tarde, o homem volta novamente à praça, lá ele encontra de novo trabalhadores disponíveis e fala, vão para a minha vinha e trabalhem e eu pagarei para vocês o justo. E eles vão. E aí, por fim, às 17 horas, 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para se encerrar o expediente, porque o expediente se encerrava às 6 ou às 18. Aquele homem vai à praça novamente. Ele vai à praça e ali ele encontra mais alguns trabalhadores. Ele olha para aqueles trabalhadores e ele pensa, ainda existe serviço a ser feito lá na minha vinha. As uvas ainda precisam ser colhidas, eu preciso de mais trabalhadores. E além disso, aqueles homens estavam ali na praça precisando de um serviço. Eles não estavam ali à toa. Eles estavam ali porque eles precisavam de um serviço. Já eram 5 horas, já estava quase no momento de encerrar o expediente. Aqueles homens poderiam ter ido embora porque já era tarde. Talvez ninguém iria contratar eles naquele horário. Mas eles perseveraram, eles tiveram a esperança de que alguém poderia aparecer ali e chamar eles para trabalhar, nem fosse 1 hora, porque eles precisavam daquele dinheiro, porque eles tinham uma família a qual eles precisavam sustentar. Então aqueles homens, eles mantiveram a sua esperança, né, na esperança de que alguém poderia chamá-los para trabalhar pelo menos 1 hora, ou quem sabe, de repente, combinar um serviço para o dia seguinte. Aqueles homens estavam ali na esperança disso. Mas chega esse dono da vinha e fala, olha, ainda tem serviço na minha vinha. Eu sei que está quase acabando o tempo. Eu sei que está quase acabando o expediente. Mas vão e trabalhem pelo menos essa 1 hora lá, e eu vou pagar para vocês o justo. De novo, ele não fala o valor. Ele não combina valor. Vou pagar o justo para vocês. E aqueles homens vão porque eles precisavam. Eles precisavam do dinheiro e eles vão trabalhar então das 17 e até as 18, 1 hora só. Quando entardeceu, quando chegou ao fim do dia, chegou ao fim do expediente, aquele dono ele deu uma ordem para o seu capataz. E a ordem é o seguinte, olha, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você reúna todos os trabalhadores, chame todos eles, coloquem eles todos juntos e que você comece a pagar todos os trabalhadores. Mas eu quero que você faça o seguinte, que você comece a pagar pelos que chegaram por último. Então, o que chegou às 17 horas, o que chegou às 5 horas é o que vai começar a receber, até chegar naquele que começou a trabalhar cedinho, 6 horas da manhã. Então, comece do último para o primeiro. E aí, então, é exatamente isso que acontece. Os primeiros, eles foram e receberam, né, o seu salário por aquilo que eles haviam feito.
Mas é interessante que eles haviam trabalhado apenas 1 hora. Talvez o valor que eles tinham para receber era muito pequeno. Mas aquele dono da vinha, ele surpreende. E ele dá o valor de 1 denário, 1 moeda de prata, o que equivalia a um dia inteirinho, a 12 horas ou 10 horas de trabalho de um trabalhador. Ele dá essa moeda para pagar aos homens que trabalharam apenas 1 hora. Todo mundo fica surpreso. E os primeiros, aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, eles esfregam a mão. E eles pensam assim, puxa vida, se esses aí trabalharam só 1 hora, eles receberam tudo isso, receberam um valor equivalente de um dia inteirinho de trabalho, nós vamos receber uma fortuna aqui. Porque afinal de contas, nós estamos aqui desde as 6 horas da manhã, num sol escaldante, trabalhando, nos esforçando, dando o nosso máximo. Então nós vamos receber uma fortuna desse dono dessa vinha. Mas para surpresa deles, quando chega a hora deles receberem, eles recebem exatamente o mesmo valor que aqueles homens que começaram a trabalhar às 17 horas. Eles receberam 1 denário. O valor equivalente a um dia de trabalho. E aí então eles se revoltaram quando eles receberam essa mesma quantia. Mas o dono, ele vem, ele se põe, ele afirma para esses trabalhadores da primeira hora, dizendo o seguinte, olha, eu não fui injusto com vocês. Porque eu não paguei para vocês menos do que eu havia combinado. Eu combinei exatamente esse valor, o valor de 1 denário. E foi exatamente o que eu estou pagando para vocês. Não estou sendo injusto com vocês. E o dono da vinha mostra que ele tinha então autoridade para fazer o que ele bem entendia, o que ele bem queria com o dinheiro que era seu. E além disso, o dono da vinha também mostra aos trabalhadores da primeira hora, que estavam com inveja porque receberam a mesma quantia dos últimos, que ele era um homem bom. Ele havia manifestado bondade para com aqueles que haviam trabalhado apenas 1 hora e que precisavam do dinheiro, precisavam daquele recurso para poder sustentar as suas famílias. E quando a gente olha para essa parábola, o que a gente pode aprender com ela? O que Jesus pode estar querendo nos ensinar por meio dela? Então, eu gostaria de, nessa noite, extrair algumas lições para nós a partir dessa parábola. Em primeiro lugar, essa parábola nos mostra, meus irmãos, que Deus é soberano. Essa parábola nos ensina isso. Deus é soberano. O verso de número 1 diz assim, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade. Meus irmãos, Jesus está retratando Deus como sendo o dono de tudo. Deus é o dono de tudo que você pode ver, de tudo que você pode enxergar. Assim como esse homem da parábola tinha uma vinha, tinha uma propriedade, Deus também ele tem uma propriedade. E a propriedade dele é o universo. Não é uma vinha apenas, não é apenas um campo, um pedaço de terra. Deus é dono de tudo. Tudo que você pode ver, tudo que você pode enxergar, pertence ao Senhor nosso Deus. Deus reina sobre tudo, Deus reina sobre todos, Ele tem o poder total e completo em suas mãos, Ele é Senhor sobre tudo que se pode ver e também sobre tudo que não se pode ver. Ele tem poder, Ele tem autoridade para escolher quem Ele quiser para colocar na sua vinha e para trabalhar para Ele. Isso aqui é uma clara referência, meus irmãos, que Deus é que soberanamente escolhe aqueles que Ele vai colocar dentro do reino dEle. É uma clara referência de que Deus é soberano na salvação do ser humano. É Deus quem decide quem Ele vai escolher, quem Ele vai colocar dentro do reino dEle e entrar no céu. É Deus quem escolhe aqueles que Ele vai salvar. A salvação do ser humano não pertence ao ser humano, mas pertence a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo de número 9, diz assim, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence a mim, a salvação não pertence a você, não pertence a qualquer ser humano que seja, por maior que ele seja, por menor que ele seja. A salvação pertence a Deus. É Ele quem pode nos salvar. É Ele. A salvação não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Meus irmãos, é o Senhor quem nos predestinou. É
É o Senhor quem nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que nada existisse, antes que nada tivesse sido criado. Deus já havia me escolhido, já havia te escolhido para que fôssemos salvos. É o Senhor quem nos regenera por meio do seu Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Deus veio e nos deu vida juntamente com Cristo Jesus por meio do seu Espírito. E não somente isso, mas a graça de Deus é um próprio dom. E não só a graça, mas também a fé. São dons, são presentes que Deus dá para mim e dá para você. A fé que nós usamos para crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não somos nós que somos bons e que fazemos essa fé florescer, mas ela é advinda, ela é dada dos altos céus para mim e para você. Essa fé que surge no meu e no seu coração, ela vem de Deus. E só por isso nós podemos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Meus irmãos, é o Senhor quem nos justifica por meio do sangue de Jesus. É o Senhor quem nos adota e faz de nós um filho seu. É o Senhor quem age em nossas vidas para que nós possamos nos santificar. É o Senhor, meus irmãos, que nos dá condições de perseverar no caminho dele. É o Senhor que um dia, muito em breve, creio eu, nos glorificará. Ele vai dar um corpo novo para mim, para você. Esse corpo corruptível, esse corpo manchado pelo pecado, ele deixará de existir. Ele vai ser transformado num corpo novo, glorioso. E nós adentraremos na glória eterna junto com o nosso Deus. Então perceba, a salvação, meus irmãos, do início ao fim, é obra de Deus em nossas vidas. Onde há espaço para nós nos orgulharmos? Onde a gente pode bater no peito e dizer, isso aqui foi eu que fiz para que eu pudesse estar no céu? Nada, meus irmãos. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Foi Deus soberano quem nos salvou. Do início ao fim, foi Ele que nos predestinou, foi Ele que arquitetou a nossa salvação, foi Ele que executou a salvação em Cristo Jesus, foi Ele que por meio do Espírito Santo aplicou a salvação em nossas vidas. Então não há espaço para orgulho, há espaço para gratidão, há espaço para rendição diante de Deus, há espaço para reconhecimento que Deus é soberano e nós não somos nada. Nós somos pequenos, nós somos falhos. E Deus é soberano sobre tudo e todos. Em segundo lugar, essa parábola também nos fala a respeito do chamado de Deus. Nós vimos aqui nessa parábola que cada trabalhador recebeu seu chamado para ir para a vinha num determinado período do dia. Uns receberam o chamado às 6 horas, outros às 9, depois ainda outros às 12, outros às 15 e por fim ainda outros às 17 horas. Cada um dos trabalhadores recebe o seu chamado para ir para a vinha num momento diferente do dia. Meus irmãos, da mesma forma, Deus chama as pessoas para a salvação em determinados momentos da vida, em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados para a salvação no alvorecer da vida. Outros são chamados para a salvação quando ainda são jovens. Outros são chamados para a salvação na idade adulta. Outros na velhice. E ainda alguns outros quando estão lá no término da vida, num leito de hospital. É quando eles recebem um chamado de Deus para crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Alguns têm o privilégio de experimentar essa bênção da salvação ainda muito cedo. Lembra de Timóteo? Timóteo foi assim que aconteceu com ele. A Bíblia fala assim que ele recebeu muito cedo a mesma fé que havia na sua avó Lóide, na sua mãe Eunice. Muito cedo ele pôde experimentar a salvação e ele dedicou a sua vida inteira no reino de Deus. E quando essas pessoas recebem a salvação muito cedo, eles passam 40, 50 anos, 60 anos trabalhando na vinha do Senhor. Mas ao passo que existem aqueles que são chamados à hora 1/10, aqueles que são chamados às 17 horas da tarde, 5 horas da tarde, assim como o ladrão da cruz. Lembra? No último momento, ele estava prestes a morrer, a vida dele estava prestes a acabar, num dia
ele era um pecador impenitente, um pecador endurecido, mas no outro dia ele acordou no paraíso, na última hora, no último momento. Como a gente diz na linguagem do futebol, nos 45 do segundo tempo, ele recebeu a salvação e foi para a glória eterna. Meus irmãos, e por mais que seja às 6 da manhã ou às 5 da tarde, todos recebem exatamente a mesma graça, o mesmo denário, o mesmo privilégio do Evangelho, que é a salvação e a vida eterna. Isso não nos permite, meus irmãos, que nós nos vangloriemos e que nós coloquemos a nossa confiança nos nossos méritos, na nossa justiça própria. Não tem como a gente confiar em nós mesmos, dizer que foi o meu esforço, foi a minha capacidade que me colocou no reino de Deus. Não foi. Foi a graça de Jesus Cristo que nos coloca dentro do seu reino, que nos coloca no céu. John Charles Riley vai dizer o seguinte: a verdadeira fé em Cristo, mesmo que só tenha um dia de idade, já justifica o homem diante de Deus, tão completamente quanto a fé verdadeira de quem tem seguido a Cristo por 50 anos. Olha só o que ele está falando. Desde que a fé seja verdadeira, não importa se essa fé tem um dia de idade ou se ela tem 50 anos de idade. As duas fés vão colocar eles no reino de Deus. É o que esse teólogo está dizendo. A mesma justiça que Timóteo vai apresentar diante de Deus naquele grande dia é a mesma justiça que o ladrão da cruz vai apresentar diante de Deus, a justiça de Cristo. Ou seja, tanto Timóteo quanto o ladrão da cruz vão chegar diante de Deus e vão falar o seguinte: Deus, eu estou aqui no céu, não porque eu mereço, não por causa do que eu fiz, mas eu estou aqui no céu por causa daquilo que o teu filho fez por mim, por causa de Jesus Cristo, por causa da morte dele lá no Calvário. É tão somente nisso que eu me fio, é tão somente nisso que eu confio e coloco toda a minha certeza, a minha confiança, não no que eu fiz, mas no que Jesus fez por mim, lá na cruz do Calvário, o preço que foi pago para que eu pudesse ter vida eterna. Meu irmão, o que isso ensina para nós? Talvez você tenha um ente querido, talvez um amigo muito especial, pelo qual você tem orado há anos, você tem evangelizado a ele há anos, lutado pela salvação dele, você não vê resultado, você não vê conversão, você não vê essa pessoa indo para a vinha do Senhor. Mas eu quero dizer para você que enquanto o dia não se findar, ainda há esperança. Não desista. Continue orando. Ponha-se de joelhos na presença de Deus. Evangelize, pregue a palavra. Às 17 horas, essa pessoa ainda pode atender o chamado de Deus e ir para o céu. No findar da sua vida, no último segundo, ele pode atender o chamado. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Não desista, lute, ore, evangelize. Terceiro lugar, essa parábola também nos ensina que nós não podemos adiar a nossa decisão. Algumas pessoas que ainda não tomaram essa posição ao lado de Jesus, elas podem pensar o seguinte: ainda está muito cedo. Ainda são 9 da manhã. Ainda são 12 horas do dia. Ainda 15 horas. Deixa para quando chegar às 17. Aí eu tomo a posição de aceitar o convite e de ir para a vinha do Senhor. Mas enquanto isso, deixa eu curtir minha vida. Enquanto isso, deixa eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que o meu coração pecaminoso deseja. Deixa eu curtir a vida do jeito que eu anseio. Lembra que lá na cruz, quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões. E não é os 2 que foram salvos. Foi apenas um. Isso significa, meu irmão, que não é todo aquele que deixa para tomar a decisão na última hora que vai ser salvo. Um foi salvo, ele ainda teve essa graça, teve esse privilégio de reconhecer o pecado dele e reconhecer que Jesus era o Senhor, e ele acordou no paraíso. Mas o outro morreu. Ele acordou na eternidade de perdição. Não é seguro adiar o seu arrependimento para os últimos momentos da sua vida.
Quanto mais as pessoas demoram para ouvir a voz de Cristo, menor é a probabilidade dessa pessoa vir a ser salva. Porque o coração da pessoa começa a ficar enrijecido, começa a ficar duro, ele não deixa a palavra de Cristo penetrar o coração dele. Então não adie. Se você tem que tomar uma decisão lá de Jesus, faça isso o quanto antes. Abra o seu coração, se posicione ao lado de Jesus e fala: Jesus, eu te quero na minha vida. Eu quero te reconhecer como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não quero deixar para amanhã, eu quero tomar essa decisão hoje. E ir para a tua vinha. 2 Coríntios 6,2 diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Agora é o dia oportuno. Agora é o dia da salvação. Hoje é o dia de abrir o coração para Cristo e deixar que Ele entre, que Ele transforme a sua vida. Hebreus 3, 7 ou 8 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo a voz de Jesus Cristo falando no seu coração nessa noite, não endureça, mas abra o seu coração e deixe Cristo entrar. Se você tem ouvido Cristo batendo na porta do teu coração, falando assim: eis, filho, eu quero entrar no teu coração e cear com você. Não postergue, não deixe isso para amanhã, não deixe isso para depois. Faça isso hoje, agora. Abra o seu coração e deixa Cristo cear com você. Aceite o convite dele para ir para a vinha dele. Não deixe para amanhã. Quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? Quem garante que nós vamos estar vivos daqui 5 minutos? Ontem eu estava assistindo um jogo de futebol. Jogo acontecendo normal. De repente, acabando já o primeiro tempo, um jogador saudável. Um jogador, assim, um dos jogadores mais conhecidos no mundo. 29 anos. Lançaram a bola para ele assim, bateram lateral para ele assim, ele foi tropicando, caiu de cara no chão. Todo mundo pensou que tinha morrido. Tiveram que entrar os médicos no campo, reanimar, fazer massagem cardíaca. Graças a Deus conseguiram salvar ele. Mas um homem saudável, 29 anos, um atleta, quase morreu no campo. Quem poderia imaginar que isso poderia acontecer a ele? Quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? Quem garante que você vai estar vivo daqui a pouco? Então, se você tem que tomar uma posição, tome agora. Não deixe para as 17 horas. Toma agora. O quanto antes, melhor. Certa feita, um pastor estava pregando na igreja e falou: quem garante que você vai estar vivo daqui uma semana? Levante, fique de pé no seu lugar. Ninguém levantou. Quem garante que vai estar vivo daqui amanhã? Quem vai estar vivo amanhã? Levante, fique de pé no seu lugar. Ninguém levantou. Quem garante que vai estar vivo daqui 1 hora? Levante, fique de pé no seu lugar. Ninguém levantou. Daqui 1 minuto, levante, fique de pé no seu lugar. Ninguém levantou. Daqui 1 segundo, levante, fique de pé no seu lugar. Uma senhorinha estava ali naquele culto, ouviu isso, falou assim: 1 segundo, eu me garanto. No que ela foi levantar para ficar de pé, ela caiu morta. Ninguém se garante. Você não pode ter certeza. Mesmo que seja 1 segundo. Mesmo que seja 1 segundo. Então, aproveita. Aproveita a oportunidade que Deus tem te dado. Deus tem te dado vida, meu irmão. E não é para você curtir a vida do seu jeito. Mas é para você falar assim: Jesus, eu quero ir para a tua vinha. Eu não quero ficar aqui à toa na praça, curtindo a vida, vendo a vida passar, mas eu quero ouvir o teu chamado e ir para a tua vinha. Ir para a tua vinha. Quarto e último lugar. Essa parábola também nos ensina que Deus é simultaneamente justo e bom. Ao mesmo tempo que Deus é justo, Deus também é bom. Essa parábola nos ensina isso. Os primeiros trabalhadores, aqueles que começaram às 6 horas da manhã, eles trabalharam o dia todo. E por mais que eles ficaram indignados quando viram os trabalhadores das 17 recebendo o mesmo valor que eles receberam, eles tinham que fazer uma coisa: reconhecer que o dono da vinha era alguém justo. Alguém justo. Justo porque ele pagou para aqueles homens, para os primeiros trabalhadores, exatamente o que ele combinou: 1 denário, 1 moeda de prata. O dono da vinha não foi injusto,
não foi mentiroso, não foi desonesto, pelo contrário, ele deu àqueles trabalhadores exatamente o que ele havia combinado. E assim também é o nosso Deus, meus irmãos. Não há mentira no nosso Deus, não há injustiça. Nosso Deus é justo em todos os seus caminhos. Nós precisamos compreender isso. Precisamos entender isso. Nunca pense que Deus é injusto. Por mais que você possa achar isso. Mas a nossa visão ela é pecaminosa. Nossa visão é limitada, é defeituosa. E Deus tem a visão perfeita. Ele sabe exatamente como as coisas são. E o nosso Deus é perfeitamente santo e justo. Justo. Nosso Deus é justo. E além disso, meus irmãos, todos os trabalhadores deveriam também reconhecer outra coisa. Deveriam reconhecer que aquele dono daquela vinha havia sido bondoso com aqueles que haviam começado a trabalhar às 17 horas. O dono da vinha não precisava ter pago um denário para eles, o valor equivalente de um dia inteiro de trabalho. Mas ele foi tão bom, mas tão bom, que deu o valor de um dia inteiro de trabalho, mesmo eles tendo trabalhado 1 hora só. Isso é bondade. Essa parábola nos ensina, meus irmãos, que o nosso Deus é bondoso. Nosso Deus é bondoso. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? O inferno. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não nos dá o inferno. E tem misericórdia de nós. E bondade é Deus dar para nós aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos? Ir para o céu. Mas Deus é tão bom, que Ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ir para o céu. Bondade de Deus. Bondade de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós não merecemos, meus irmãos, ser chamados filhos de Deus. Nós não merecemos o céu, nós não merecemos a vida eterna, mas mesmo que nós não mereçamos nada disso, o Senhor tem nos dado todas essas coisas. O Senhor tem nos dado o seu perdão, Deus tem nos chamado de seus filhos, Deus tem dado para nós a vida eterna e a certeza de que quando os nossos olhos fecharem nessa terra, eles se abrirão lá na glória eterna. Bondade de Deus. Nós não merecemos nada. Merecemos nada. Mas Deus tem sido bom para conosco. Deus tem manifestado sua infinita bondade. Meus irmãos, encerrando essa mensagem, que nós possamos, a semelhança do salmista, no Salmo 34, verso 8, o salmista, ele dá um brado, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Meu irmão, que você prove isso na tua vida. Da misericórdia, da bondade de Deus. Que você veja isso na tua vida. E que em nome de Jesus você prove e que você veja a bondade de Deus não só na sua vida, mas na vida dos seus familiares, daqueles a quem você tem evangelizado, pregado, orado, que em nome de Jesus Deus dê essa graça para você. Você veja isso. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos orar. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Eu vou estar orando. E assim também já encerrando o nosso culto. Impetrando a bênção e agradecendo a Deus por esse momento tão oportuno na sua casa, podendo ouvir a sua palavra. Feche seus olhos, tem um tempo de oração agora. Fale com Deus. Agradeça a Ele pela bondade. Agradeça porque um dia Ele te chamou e você hoje está na vinha dEle. Louve o Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite. Queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor é e tem feito nas nossas vidas. Pai, nós reconhecemos a tua soberania.
Se dependesse de nós para que fôssemos salvos, jamais poderíamos conseguir, ó Deus. Nem mesmo chegar perto da eternidade, jamais. Mas porque Tu és soberano na nossa salvação. Do início ao fim é que nós podemos ter a certeza de que um dia entraremos na glória eterna. Confiado unicamente no Senhor, ó Deus. Te agradecemos também porque um dia, na Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor bateu a porta do nosso coração e o Senhor nos chamou. Nos chamou para trabalharmos na Tua vinha. Nos chamou para entrarmos no Teu reino. Nos deu a segurança e a certeza da vida eterna. Te exaltamos, ó Deus, nesse momento. Uns foram chamados ainda no alvorecer das suas vidas, outros na idade adulta, outros na velhice, mas não importa, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu a nós o privilégio de sermos salvos em Ti. Toda a glória seja dada ao Teu nome. Oramos também, ó Pai, por aqueles que ainda não se decidiram, aqueles que não aceitaram o Teu chamado, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha com a Tua graça, que o Senhor venha com o Teu chamado, Senhor, Deus irresistível, derrubar as barreiras, quebrantar os duros corações, trazer vida onde há morte, regeneração, e que essas pessoas não adiem mais a decisão, Senhor Jesus, que eles não deixem para ir trabalhar na última hora, mas que eles possam ouvir o Teu chamado e ir para a Tua vinha, Senhor Deus, enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida, e dá a nós também graça para continuar insistindo em oração, insistindo na pregação do Teu Evangelho. Não deixem de desanimar, Senhor Deus, diante dos corações duros que nós encontramos aí fora, mas o Senhor nos dê graça, poder, unção para perseverar, ó Pai. Que os nossos joelhos se dobrem, que a nossa boca proclame o Teu Evangelho, que cumpramos o Teu ide e que vidas sejam salvas por nosso intermédio para a Tua glória, Pai. Usa-nos como instrumento da Tua glória. Também Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és perfeitamente justo. O Senhor é justo em todos os Teus caminhos, ó Pai. Não deixa que sejamos como os trabalhadores da primeira hora que se revoltaram contra o Senhor, ó Pai. Mas que possamos em tudo reconhecer a Tua justiça. Também, ó Pai, que assim como o salmista diz, que nós possamos provar e ver a Tua bondade, ó Pai. O Senhor tem sido bom para nós, ó Pai. O Senhor tem dado a nós aquilo que nós não merecemos. O Senhor tem nos dado perdão de pecados. O Senhor tem dado a nós o direito de sermos chamados filhos do Senhor. O Senhor tem dado a nós o privilégio, o direito de termos a certeza de que um dia estaremos com o Senhor na glória eterna. Tudo isso é bondade do Senhor. Nós temos provado o Teu cuidado. Nós temos provado, Pai, do quanto o Senhor tem nos sustentado nas nossas vidas, mesmo que não mereçamos nada do Senhor, ó Pai. Obrigado pela Tua bondade, ó Pai. Obrigado. Toda a glória seja dada ao Teu nome, Jesus. E obrigado por mais essa oportunidade de cultuar o Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado de coração, Jesus. Nós somos eternamente gratos ao Senhor por isso. Nunca deixa que percamos o interesse, o desejo de estarmos na Tua casa. Mas que a semelhança do salmista, no Salmo 122, versículo 1, nós possamos declarar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja alegria de estarmos na Tua presença. Não tristeza, não simplesmente um sentimento de obrigação, mas de prazer, ó Pai. Que semelhante de Davi, nós possamos declarar uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei. Que todos os dias eu possa estar em Tua presença e meditar no Seu santo templo. Que esse seja o desejo do nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações, as virtudes do Santo Espírito sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e sobre todos aqueles que ainda crerão no bendito Evangelho do Senhor Jesus. Seja às 17, seja às 15, seja às 12, às 9, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um, uma ótima semana a todos. Que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os guarde em nome do Senhor Jesus.